E aí galera, meu nome é Newton. A gente vai estar fazendo aqui agora o nosso vídeo tutorial de número 34 sobre o Eagle em português, diretamente para o canal Mr. Apple BR. E esse vídeo com certeza é o último vídeo de biblioteca. Na verdade, esse vídeo eu vou estar fazendo mais comentários, na verdade, sobre a biblioteca, porque a gente já criou o componente que tinha que criar. Vou estar fazendo comentários, observações e dando algumas dicas para vocês, se acontecer algum erro, algum problema, o que pode ser a causa. Bom, primeiro, eu queria dar uma dica para vocês. Por exemplo, se você for fazer um microcontrolador, criar um componente de um microcontrolador, tem microcontroladores de mais de 100 pinos. Então, os microcontroladores são divididos, por exemplo, em pinos de entrada e saída, são divididos em pinos analógicos, em comunicação serial. Então, você poderia fazer um esquemático desse para cada grupo, para cada família de pinos. Por exemplo, você poderia fazer um esquemático que só tinha os pinos I/Os, as entradas e saídas, outro esquemático que só tem alimentação, por exemplo, outro esquemático que só tem as ADCs, outro que só tem comunicação serial, etc. E aí você iria vir aqui no seu esquemático e iria adicionar os esquemáticos um de cada vez. Eu não posso adicionar nenhum aqui agora, porque eu já linkei o meu esquemático à minha placa, ao meu package, e ele já deu OK. Se eu tentar adicionar, ele vai dizer que tem erro, porque é o seguinte, o meu package só tem 8 pinos, e o meu esquemático aqui só tem 8, tá beleza. Se eu tentar adicionar de novo, ele vai dizer que não pode, porque senão vai exceder o número mínimo de pads, que só tem 8 disponíveis. Então, se eu vier aqui e deletar, por exemplo, botão direito e delete, vou deletar o meu package daqui. E aí, se eu vier, por exemplo, em adicionar, e poderia adicionar, por exemplo, vamos supor que isso aqui seria os pinos de entrada e saída. E vamos supor que isso aqui seria a minha alimentação. Então, feito você adicionado os packages, o esquemático dos pinos de entrada e saída, o esquemático da comunicação serial, o esquemático dos ADCs, por exemplo, você vinha em New e adicionaria apenas um package que teria, no caso, o somatório de todos os pinos que tem aqui. No meu caso, ele vai dizer que não pode, porque esse package não tem pino suficiente para o MCP1727 que eu acabei de criar. Então, se eu vou ter que vir aqui no caso e deletar esse, opa, é aqui, ó, eu tentei colocar aqui, não foi, tem que ser na setinha, no caso na cruzinha dele. E agora, se eu tentar adicionar, ele vai dizer que pode, porque realmente tem o package que eu acabei de adicionar, tem 8 pinos, e o meu esquemático tem 8 pinos. Essa é uma dica que você pode ser útil caso você for fazer o package, de algum componente que tenha muitos pinos, como um microcontrolador, por exemplo, que pode acontecer alguma vez na sua vida. Eu já tive que fazer um package de um microcontrolador que tinha 64 pinos, já tive que fazer um package de um outro conector, de um outro componente que tinha 80 pinos e dá muito trabalho, principalmente numerar os pinos aqui em ordem crescente. Bom, eu já salvei, no caso, o meu biblioteca. Como eu fiz essas alterações e não linkei aqui, eu vou fechar sem salvar, mas eu já tinha salvo antes. E aí a gente vai vir aqui no nosso esquemático, certo? E para fazer com que a nossa biblioteca seja adicionado à nossa biblioteca daqui, a gente vem em Library, Use, e aí a gente vai procurar aqui, no caso, a nossa biblioteca. BibYouTube, vai dar um Open, certo? Vai vir clicar aqui, e aí ele vai carregar a biblioteca toda do zero, e aí a gente vai procurar BibYouTube. BibYouTube está sem descrição, que eu acabei não colocando. Mas isso não tem problema. Mas o nosso componente MCP1727 não, ele já tem a descrição que a gente criou. E aí eu vou dar 2 cliques nele e voa lá. Nosso componente já está aqui, nosso MCP1727. Se ele não tiver aparecido aqui da forma que eu falei, no caso Library Use, você dá um update e aí você escolhe a biblioteca que você quer, certo? BibYouTube. Se você, por exemplo, fizer na sua biblioteca, como eu vou fazer aqui, ó, Library, Open, BibYouTube, maximizar. Vou abrir aqui, mostrar para vocês. Vou abrir aqui o nosso símbolo que a gente criou e vou adicionar um novo texto. Newton, sei lá. Vou adicionar aqui, certo? Vou salvar e vou fechar. Bom, o texto não apareceu aqui. O que a gente faz para o texto aparecer aqui? Library. Ou a gente atualiza. Se a gente fizer atualização em várias bibliotecas ao mesmo tempo e quiser atualizar uma de cada vez, a gente update
e escolhe uma de cada vez. Se não, a gente vem em Library e Update All, e automaticamente ele adiciona o texto, atualiza o componente que está aqui, adiciona o texto Newton que eu coloquei aqui. Então pronto, a gente vem aqui em Add e vai achar a nossa biblioteca aqui. Se você criar uma biblioteca e não criar componente nenhum, ou seja, você não criar dispositivo nenhum, não vai ter como a sua biblioteca aparecer aqui. Se você tentar vir em Library e Use, Update, Open, qualquer coisa, a biblioteca que você criou não vai aparecer aqui, porque ela precisa ter no mínimo um componente. Porque senão, quando você clicar aqui, não vai aparecer nada embaixo. E não é possível você ter uma biblioteca dessa forma. Então pronto, vou cancelar aqui agora. A gente já adicionou o nosso componente. E aqui agora eu vou testar ele, testar se os nomes, no caso, estão corretamente. Eu vou botar o botão direito aqui e vou fazer um outro teste. Propriedades. E ver que o nosso componente, mostrar para vocês, o nome dele está como IC1. Ou seja, se eu adicionar, no caso, se eu copiar ele, vou copiar aqui, botão direito nele, propriedades, você vai ver que ele vai ter IC2. Então, realmente, o nome que a gente adicionou lá, IC, foi utilizado aqui e ele acrescentou o 1 e o 2 seguido, no caso, foi adicionando números à medida que a gente vai adicionando componentes. Então, agora sim eu vou testar para vocês a placa, o board. Então, vou clicar aqui, pergunto se eu quero criar a placa do esquemático, vou dizer que sim, e ele vai automaticamente criar a nossa placa, certo? Ele adicionou aqui o IC1 e o MCP1727. Vocês percebam uma coisa, vocês viram que eu coloquei o nome do nosso componente como, coloquei assim, mostrar para vocês, melhor do que falar, name, e coloquei o valor como sendo value. E automaticamente ele substituiu o nome e o valor do nosso componente para os valores que a gente colocou no dispositivo, ou seja, a gente colocou IC1, no caso a gente colocou IC, e a gente disse que o nosso dispositivo se chamaria MCP1727. Então, qualquer dispositivo que eu criar com esse package, ele vai substituir o nome pelo MCP1727. Então, isso é bastante útil para que você não tenha que ficar toda hora alterando o nome do nosso componente. E pronto, beleza. Então, agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vou clicar aqui no componente, arrastar para dentro da placa. Se eu tentar arrastar para fora, ele vai dar um erro, porque a minha versão free do Eagle não permite que eu tenha uma placa maior do que o tamanho que tem aqui. Certo? Então, pronto. Vou botar aqui em camada. E lembra que eu mostrei para vocês que ele acrescenta automaticamente a camada de proteção, que é a camada que protege contra o verniz e a camada que acrescenta o cobre? Então, eu vou vir aqui e vou colocar top stop, certo? Que evita que você coloque, que a empresa coloque o verniz. E o top cream, se eu não me engano, que é onde ele acrescenta uma camada de cobre ou uma camada de estanho, no caso de solda, no seu componente. E ele automaticamente coloca a margem, certo? E você não precisa se preocupar, não precisa mais se preocupar com isso. Então, deixa eu tirar aqui, que essas camadas eu não deixo, ela só faz poluir um pouco a tela. E mostrar para vocês também que os nomes estão nas camadas certas. Se eu desaparecer o top value, vai aparecer o nome, MCP1727, e o top name vai desaparecer o IC. Então, pessoal, por esse vídeo é só, acredito eu. No caso, eu mostrei para vocês algumas dicas, né? Que se você for criar um componente grande, mostrei para vocês como adicionar, fazer com que a nossa biblioteca, o nosso componente, a nossa biblioteca, apareça aqui no menu de Add. Se você estiver tendo algum problema com isso, pode mandar e-mail, mas seguindo os passos que eu falei, acredito que não vai ter problema nenhum. Mostrei para vocês, se você alterar alguma coisa no seu componente futuramente, você basta vir aqui em Library Update All, que o seu componente automaticamente é atualizado. Mostrei para vocês aqui na placa que funciona realmente, a setinha para a direita, no caso, setinha de maior, nome e valor, ele substitui para o nome e o valor do device que você criou, e que os pads eles já estão com as camadas de top stop e top cream, então você não precisa se preocupar com isso também. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Obrigado por assistirem. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, novamente, pode mandar e-mail, comentar no nosso vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique aí no gostei, né, no like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter, visitar nosso site e até a próxima.